por favor, perguntem e vamos discutir, no medida do possível, a gente conversar mais, trocar ideias aqui, tá certo? Se alguém quiser mais dados sobre mim, tem aí informação na minha página, lá eu contém mais informações sobre minha pesquisa, áreas de interesse, tá? Então, eu vou começar com uma motivação, meio também uma provocação, fazendo alguns dados, né? O ano passado a gente teve, né, e o Prêmio Nobel foi concedido de Química, né, para os criadores, né, da tecnologia que permite hoje que a gente use os celulares, os aparelhos, né, laptops, etc., utilizando essas baterias de lítio-íon, né, que se tornaram o motor para todas essas tecnologias móveis que a gente tem hoje, né? Então, das próprias palavras do Comitê do Prêmio Nobel, as baterias dessas baterias lítio-íon, né, permitiram, né, são usadas hoje globalmente, né, para energizar todas as eletrônicas portáteis que nós usamos para comunicar, trabalhar, estudar, escutar música e busca pelo conhecimento, né? Isso, e talvez alguns de vocês estejam assistindo essa palestra exatamente sem estar utilizando a energia da própria malha, né, de energia elétrica, mas principalmente só utilizando a bateria, né? E projeta-se, né, que o mercado de bateria, lithium-ion, né, que foi avaliado em 36,7 bilhões em 2019, ou seja, está falando no ano que vem, e em 8 anos projeta-se que vai alcançar 129,3 bilhões de dólares, né? Um crescimento anual acumulado de 18% ao ano, né? Segundo essa Allied Market Research. Então, a gente vê assim, o uso desenfreado e permitindo, e muito bacana, das baterias, isso é muito legal, e tem permitido muitas coisas, e isso vai ser puxado muito também por os carros elétricos, né? Mas também tem alguns fatos preocupantes, né? Como se vê, somente nos Estados Unidos, 3 bilhões de baterias são jogadas no lixo por ano, né? Segundo a própria Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e isso no mundo todo, né? Você pensar a Europa, aqui no Brasil e todos os outros países, isso é um número muito grande, que como nós sabemos, né? A troca de celulares, a reposição, né? A vida curta, de certa forma, né? Das baterias ainda hoje, embora já permitem, né, um uso bastante prolongado, mas o que acontece na prática é que muita gente descarta celulares e a própria reciclagem dessas baterias é algo muito complicado, ainda não bem desenvolvido, até pelas próprias palavras dos ganhadores do Prêmio Nobel. E a gente tem um impacto ambiental, poluição de rios, mortes de animais são reportadas nas regiões onde são feitos esses descartes, né, as questões éticas, tem havido muita exploração, né, a forma como é minerado os principais componentes utilizados nessas baterias. Então, agravado a essa questão, né, que é muito bacana, existe esse mercado crescente, a gente tem aí, né, eu trago outro dado também importante, a Cisco sempre publica isso todo ano, esse relatório sobre a internet, ela traz do crescimento, a informação sobre o crescimento global do número de dispositivos conectados. Eu trago para vocês aqui a informação, né, até 2023, essa faixa azul aqui, é referente ao crescimento das comunicações que a gente chama máquina-máquina, ou também popularmente conhecido como Internet das Coisas, IoT, né? Então, até 2023, a gente espera que só a IoT vai corresponder a 50% de todos os dispositivos conectados, né? Então, você está falando aqui na faixa de 15 bilhões de dispositivos, sem falar ainda dos smartphones, que também, né, são operados baterias, aí vem aí e outros aparelhos, né? Mas a questão aqui do IoT é muito forte, né? Porque o crescimento dos dispositivos, como está mostrado aqui nesse dado aqui, está em inglês, mas quer dizer o crescimento anual acumulado, a taxa de crescimento anual acumulado, ela é maior do que o próprio crescimento da população mundial, que é de 1%, e de usuários da internet. O número de quantos usuários se juntam à internet, passam a usar a internet anualmente, é de 6%. Então, como a gente vai falar bastante aqui nessa palestra, né, então, conversar sobre a IoT, né, em particular para a IoT, essa parte do M2M, cresce ainda mais rápido, que é de 19% anualmente, ou seja, até 2023 vai ter 2,4 vezes mais dispositivos do que no ano de 2018. Então, isso é mais uma
carga aí que a gente está vendo, trazendo de demanda, né, de uso de baterias, e essa questão que eu levantei inicialmente, e a gente precisa ter formas de suprimir toda essa demanda, especialmente nessa área de IoT, que são dispositivos tipicamente mais simples, que vão ser colocados em áreas remotas, espalhados em várias áreas, como plantações, na agricultura, na indústria, em máquinas. Então, trocar baterias toda hora também é uma coisa muito complicada. Então, a questão da transmissão sem fio de energia, ela é muito importante, principalmente na questão da internet das coisas. Outro dado interessante que eu trago é sobre as verticais, que a gente chama, né? Como é que vai crescer as conexões IoT ao longo dos anos, né? E aqui mostra, quando a gente fala vertical, são as indústrias, tipicamente, né? Ou os ambientes, os cenários de aplicação de IoT, no caso. Então, a gente espera um crescimento de 19% ao ano das conexões IoT, né? E essa faixa maior aqui, azul, que corresponde à maior parte, como está mostrado aqui na legenda, essa é o que a gente chama para as conexões do tipo a casa conectada, ou seja, dentro da casa, né? Todas essas facilidades que nós temos hoje de dispositivos os mais diversos possíveis sendo conectados, e principalmente no ambiente da casa, né? Então, vai corresponder a 48%, quase metade de todas as conexões IoT até 2023, mas também há os dados interessantes aqui, que é o crescimento, ela não é o que cresce mais, ele corresponde à maior fatia, mas o que mais cresce aqui, interessante, é o carro conectado, é a categoria com um crescimento mais rápido, ou seja, hoje a gente tem carros cada vez mais com aqueles infotainments, né, que chama serviço tanto de informação como de entretenimento, vários sensores para medir todo tipo de comportamento do veículo, né, e especialmente com a chegada aí dos carros autônomos também. Então, e também a parte das aplicações das cidades conectadas, né, a gente tem esse azul escuro que é do trabalho conectado, e as cidades conectadas também crescem com 26% ao ano, são as cidades inteligentes, né? Então, a gente vê um crescimento absurdo aí de dispositivos que se espera conectar, e é muito importante essa questão de como fazê-los operar, né? Então, nesse cenário, né, de vários dispositivos que estão sendo trazidos para dentro da internet das coisas, a gente precisa, então, dessas soluções, né, para as redes sem fio que sejam energeticamente sustentáveis. Como vocês já devem ter ouvido falar bastante, tem várias tecnologias que a gente pode utilizar para coletar energia, né? A gente tem coletar energia a solar, a eólica, a térmica, a parte de mecânica mesmo, pelo movimento, né? Coletando a energia mecânica, e tem obviamente, a energia vinda das ondas eletromagnéticas, né? Nessa palestra, o que a gente vai focar, basicamente, é na coleta de energia via sinais de radiofrequência. Por quê? Tem havido bastante pesquisa e desenvolvimento na coleta de energia também dessas fontes que eu falei previamente. No entanto, coletar da energia solar, coletado energia eólica, e essas outras, né, que foi mencionada, elas tipicamente são não previsíveis, são sujeitas a variações do meio, né? E você não tem controle sobre o quanto vai poder coletar, né? É diferente um dia muito ensolarado de um dia, por exemplo, nublado ou com chuva, né? Então, a possibilidade de fornecer energia sem fio por meio da energia contida na onda de radiofrequência, ela é interessante pela possibilidade de ter mais controle sobre isso. Então tem havido um esforço recente muito interessante para permitir esse tipo de transferência de energia. Então, antes de falar do que está acontecendo agora, vale a pena também a gente ver o que foi feito na história, né? Como é que começou isso? Trazer um pouquinho de história é interessante, né? A gente se situar um pouco. O Nikola Tesla, né? Acho que você já deve ter ouvido falar dele.
responsável por várias invenções, uma pessoa super criativa, um dos maiores gênios que a gente tem, né? Foi o responsável na briga pelos sistemas de transmissão de energia elétrica, né? Edison queria fazer com corrente contínua, né? Foi o Tesla que propôs essa transmissão de energia elétrica por corrente alternada, que até hoje a gente tem, né, na distribuição de energia elétrica em todo o mundo. E ele teve a ideia, foi o primeiro a propor a transmissão sem fio de energia elétrica, ou seja, eu vou utilizar uma antena, que é essa antena aqui que foi de fato construída, ele falou com o JP Morgan, né, e que obteve recursos financeiros para fazer essa antena, e a ideia era transmitir sem fio. Tem aqui uma capa de revista muito interessante, né? Estou mostrando aqui o conceito, né, de alimentar, inclusive, a energia, um avião, né, que tivesse passando e recebia ser alimentado por essa energia dessa grande antena, né? Mas foi curioso porque ele tinha já feito bastante coisa, tinha um impacto forte, né? As pessoas acreditaram, mas essa antena dele, infelizmente, não foi bem sucedida. E aconteceu também nesse mesmo ano aqui, 1901, foi justamente o ano em que Marconi também mostrou a transmissão do sinal telegráfico intercontinental, né? Então, chamou muita atenção e muita gente começou a se interessar, então, pela transmissão da informação, né, através de sinais elétricos, e ele não recebeu mais recursos para finalizar o seu projeto, né? Aqui vale chamar a atenção, olha a quantidade de potência, né, que ele queria utilizar 300 kW para transmitir nessa torre. Essa torre tem em torno de 26 metros de altitude. Então, ele não foi bem sucedido e o mundo partiu para essa coisa de transmissão de informação por sinais elétricos, né? Muito interessante, mas sem essa ideia de aproveitar a própria energia que vai na onda eletromagnética, né? Para, inclusive, alimentar dispositivos, né? Não foi até, então, 1960, começaram-se novamente a retomar esses estudos. William Brown, ele, através de tecnologia de micro-ondas, acho que nessa foto, né, ele conseguiu projetar um sistema de micro-ondas, essa aqui é mais ou menos a frequência do Wi-Fi hoje, né? Transmitir 495 watts com 54% de eficiência, uma distância relativamente curta, mas ele também obteve, o pessoal continuou os estudos, em 1975, desenvolveram essa antena parabólica aqui de 26 metros de diâmetro, que para transmitir energia para esse quadrado aqui, que é que a gente chama um array, né, de antenas, né, um conjunto de antenas que você forma para melhor recepção, sistemas que a gente chama MIMO, né, sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas, são antenas você ajusta a fase das ondas que estão chegando para melhor absorção, né, você faz com formação de feixe. Então, a uma distância de 1,6 quilômetros, eles conseguiram 82,5% de eficiência nessa faixa de frequência, transmitindo 450 kW. Isso foi em 75, né? Então, mostrando a possibilidade de transferência e uma eficiência muito boa, né? Mas aqui você está trabalhando com antenas gigantescas, né? E distâncias aí... Essa aqui é uma distância considerável, mas com bastante potência para poder atingir essa eficiência. Isso em 75, um pessoal do Japão trabalhando também fortemente nessa questão, conseguiu também fazer a transferência de energia para, aqui nesse exemplo, mostrando um avião. Esse aqui é um avião tipo modelo mesmo, né? Mas eles transmitiam energia a partir dessa matriz, né? Esse array de antenas de micro-ondas para esse avião que está voando apenas com a energia alimentada transmitida por esse conjunto de antenas. Isso foi em 92. Em 2006, o pessoal do MIT veio com uma ideia muito interessante, que foi o acoplamento indutivo ressonante, né? Então, hoje você tem já, inclusive, produtos no mercado, você tem de transferência de energia, né? Por exemplo, alimentar celular, né, já está sendo vendido.
você encontra, você coloca o seu celular em cima de um pad, né, que ali a transferência de acoplamento indutivo, né, mas não ressonante. O ressonante é colocar realmente dois sistemas indutores. Aqui na foto está mostrando os enrolamentos, né, e você conseguir com a distância maior, né, alguns metros, transmitir energia, inclusive, e acender lâmpada, né. Isso você tem que fazer. Então, você não tem a radiação nesse caso, você tem o efeito de indução, né? E dois circuitos precisam estar em ressonância para haver essa transferência de energia. Nesse caso, nesse experimento de 2006, causou bastante barulho também, eles transferiram potência na casa de watts a kilowatts em alguns poucos metros, né? Usando frequências abaixo de 10 MHz. E tem havido bastante trabalho também tentando aprimorar essa técnica do pessoal do MIT para tornar possível essa transferência de energia por essa metodologia. Em 2007, naquela Consumer Electronics Show, uma empresa chamada PowerCast, não sei se vale a pena vocês olharem a página deles, ela lançou umas soluções para transmissão e coleta de energia via radiofrequência, né? E hoje, como antigamente a gente viu aí historicamente, estava se tentando fazer para potências muito altas, né? Tentando fazer coisas que são muito fortes e com alta eficiência, mas que para outros sistemas, né? Assim, fazendo enlaces, mas hoje com a proliferação de dispositivos, circuitos e a necessidade de baixa potência, então veio forte, né? Vamos retomar aquela ideia de transferência de energia via radiofrequência, né? E essa empresa ela já tem produtos no mercado, aqui estão mostrando aqui chips, né? Que são coletores de energia, e ela tem tanto o transmissor como o coletor de energia para várias aplicações, como por exemplo para aparelhos de auriculares, né, para surdez, você ter a bateria sempre alimentada, aqui cartões, a gente vai falar um pouco das etiquetas RFID ainda, alimentação de energia em tablets de leitura, por exemplo, tudo isso, né? Então, é uma tecnologia, então você está falando aqui em 2007, já essa empresa que ganhou, inclusive, um prêmio, né, naquela Consumer Electronics Show, está trazendo esses avanços, né? E isso permite que a gente possa começar a pensar, então, não só na questão de alimentar o dispositivo, mas a gente quer também interconectar dispositivos, a gente quer fazer redes autossustentáveis energeticamente, né? Então, precisa pensar também como essa comunicação coletiva, tá? Então, para a gente falar um pouco disso, antes de eu falar do que está acontecendo, e deixar todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? Lembrar que alguns conceitos, talvez alguns já tenham visto, outros não, mas é coisa rápida aqui, só para ficarem sabendo, né? Quando a gente fala de modelo de propagação de onda, né? Vocês vão falar de eletromagnetismo, vão ver as equações de Maxwell, etc. Mas existem umas equações interessantes, mais simples, né? Para você prever a potência recebida a uma certa distância, né? O modelo mais famoso é o modelo de propagação de espaço livre de Friis, que diz que a potência recebida a uma certa distância d, aí você depende, obviamente, da potência transmitida, dos ganhos da antena transmissora e receptora. Toda antena ela tem um ganho, o ganho pode ser unitário, ou seja, não produzir ganho nenhum, mas dependendo da antena você pode, inclusive, reforçar o teu sinal, né? Hoje nós temos a possibilidade de ter, vocês já devem ter ouvido falar, de antenas direcionais, né? Você pode conformar, você pode apontar a antena como se estivesse apontando para receber energia só na direção. Então, essa equação é muito interessante porque ela mostra como a potência recebida depende da distância. E você vê que ela inversamente depende da distância inversamente com o quadrado da distância, né? E diretamente proporcional ao comprimento de onda do sinal que está sendo transmitido, tá? Então,
é importante observar aqui que a gente tem a relação de comprimento de onda com frequência, né? Dado por essa expressão. Então, né? Vocês já fizeram, acredito que todo mundo fez isso aqui, viu na física, né? Comprimento de onda é a velocidade da luz, a propagação da luz no vácuo dividida pela frequência. Significa que quando você aumenta a frequência, né? Porque é o inverso, né? Vai estar também caindo a potência recebida. Quanto menor a frequência, mais potência recebida. Então, quando você quer transmitir, a gente tem esse dilema, né? O que acontece? Deixa eu passar para esse próximo slide para discutir isso. Quando você quer transmitir mais energia, né? Sempre. Então, trabalhar em baixa frequência é muito bom. O problema é que quando você trabalha em baixa frequência, significa comprimento de onda maior. E comprimento de onda maior significa que sua antena vai crescer. Então, para a gente trabalhar com os dispositivos que a gente usa hoje, móveis, né? Esses dispositivos pequenininhos, colocar, como eu mostrei lá, o dispositivo para surdez, né? Você quer botar uma antena num relógio. Para botar essas antenas nesses dispositivos pequenos, você precisa trabalhar em alta frequência. Então, quanto maior a frequência, menor as potências do sinal recebido à medida que você distancia do transmissor. Então, para uma distância fixa, quanto menor a frequência, melhor, né? Mais potência recebida, e o contrário acontece. Quanto maior a frequência, menor a potência recebida com a distância dada. Tipicamente, a gente vai querer trabalhar nas faixas de frequência ISM, que são as faixas não licenciadas, ou seja, aquelas faixas de frequência que você usa para Wi-Fi, para Bluetooth, que são faixas que a gente não paga para usar, né? Diferentemente de quando você usa o seu celular, nós pagamos pelo uso do celular uma operadora, porque a operadora pagou pelo direito, né, quando participou dos leilões oferecidos pelo governo, para usar aquela faixa, né? E aí a gente tem esse dilema. Se quer trabalhar em baixa frequência, vai ter que usar antena maior. Quando vai usar alta frequência, vai ter antenas menores, mas a propagação é mais reduzida, né? Por regra, essa é uma regrinha assim que o pessoal chama de rule of thumb, né? Que você mais ou menos pensar, você dizer assim, você quer saber o tamanho da antena, é mais ou menos o comprimento da onda do sinal que você vai transmitir dividido por 4, né? Então, por exemplo, o tamanho quando você, dependendo do dispositivo onde você quer implantar a antena, né, para poder fazer transmissão sem fio, o tamanho dele vai determinar a menor frequência possível, né? Então, por exemplo, um joystick para jogos, vai ser melhor você usar uma frequência 915 MHz, trabalhar nessa faixa. Mas se você vai ter um aparelho auricular, que a antena é muito pequenininha, o aparelho é pequenininho, né, precisa ficar no seu ouvido, você vai ter que trabalhar frequências 2,4 GHz para cima, né, para a antena caber no seu aparelho, tá? Então, isso é bem importante. E pior ainda, né, eu estou botando aqui a equação sobre que a potência recebida cai com o inverso do quadrado da distância. O fato é que, dependendo do ambiente, a potência pode cair ainda com expoentes maiores do que 2. Né? Na prática é isso, dependendo do ambiente, se é indoor, se é outdoor, esse expoente gama, né, que define como a potência cai com a distância, ele pode ser maior do que 2. Então, quando a gente tipicamente trabalha também em unidades logarítmicas, né, e a referência é o quanto da potência recebida é maior do que 1 miliwatt, a gente pode trabalhar com a definição de dBm, né, tirar o 10 log da base 10 da potência recebida em relação a 1 miliwatt, ou seja, o quão grande ela é em relação a 1 miliwatt, você tem uma expressão como essa. E esse termo aqui é o que a gente chama a perda de caminho, né, ou como a tua potência cai com a distância, né? Aí vai depender desse expoente. Então, por exemplo, aqui está mostrando várias medições, né, foram feitas nessa faixa, um sinal na frequência 914 MHz, para atravessando, por exemplo, o mesmo andar, né, você só tem um andar, tem 2 andares, 3 andares, né, o sinal atravessa 3 andares. Então, você vê que quando o sinal atravessa 3 andares, foi feita aqui a medição, né, aqui é
Esse gráfico é a perda de caminho, aquele termo que eu mencionei aqui, está em escala logarítmica aqui, né, embaixo, com a distância, né, em escala logarítmica. Então, se você traçar a curva, você vai ter como se fossem retas, né? E isso são medições experimentais. Então, em vez de ser n igual a 2, aquele expoente, pode chegar a ser n igual a 6, ou n igual a 4, ou n igual a 5, a depender da condição. Então, a gente tem uma situação ainda mais severa, mais complicada, para tentar transmitir energia sem fio, né? E informação claramente, né, também. Então, daí a dificuldade, né, de conseguir comunicação sem fio, com alta velocidade e em grandes distâncias, né? Tá certo? Pessoal, se eu estiver falando alguma coisa, se vocês quiserem me parar, perguntar alguma coisa, tá? Fique à vontade. Abre o microfone e me pergunta, tá? Então, eu trouxe essa informação porque eu não sei se todo mundo conhece isso, né? Como é o comportamento. Eu achei interessante trazer para vocês entenderem um pouco mais do contexto da dificuldade do problema. Então, dependendo do ambiente, o que a gente tem é que o sinal vai sofrer atenuações distintas, e é o que você observa na prática toda vez que você está perto ou não do seu ponto de acesso Wi-Fi na sua casa, né? E aí eu vou trazer aqui algumas figuras para vocês, acho que também até motivar, né? Para quem faz circuito, está vendo circuito, esses circuitos simples que você tem. O elemento principal no modo de coleta de energia é o retificador de onda aqui, né? Então vamos mostrar o modo de coleta de energia. Você tem a onda, aqui a antena, esquematicamente a gente tem a antena, o sinal de RF chegando, ele passa para esse módulo que a gente chama de rectena, ficou conhecido, que é uma antena, é um módulo para receber o sinal da antena e retificar o sinal, para convertê-lo em sinal constante, DC, né? Você tem uma onda que chega tipicamente variante no tempo e você precisa convertê-la para a tensão constante, né, desde DC, para alimentar para os circuitos que você tem. Então, você tem esse circuito coletor de energia, do sinal RF, vai pegar essa energia, esse sinal, jogar numa unidade de armazenamento de energia. Hoje o pessoal está falando de supercapacitores. E obviamente, essa unidade de energia coletada, né, a energia coletada vai ser usada para alimentar as aplicações do dispositivo que vai ser utilizado, né? Então, amplificando um pouco esse módulo aqui do coletor de energia, o que você tem basicamente é um circuito para casar com a frequência da onda que você está, aquela faixa de frequência que está se trabalhando, 915, 2,4, 5,8, etc. Aí você passa pelo retificador e para aí passar pela unidade de gerenciamento e potência, né? Tipicamente você vai ativar ou não como é que você vai distribuir a potência para a unidade de armazenamento e dentro do seu próprio circuito. Então aqui está um exemplo bem simples, a rectena, né? Que seria esse módulo primeiro aqui. Isso é de fato de um trabalho relativamente recente, e o pessoal tenta simplificar esse circuito ao máximo e exigir a menor alimentação possível, né? Porque o que você quer é ser capaz de armazenar energia com um sinal bem fraquinho, qualquer que seja ele, chegando na sua antena, né? Então, aqui nesse circuito, ele mostra, esse VS representa a tensão que estaria vindo da sua antena, né? E essa resistência 50 ohms é tipicamente a impedância, né, da antena, que toda antena, basicamente, dessas antenas que você compra em casa é 50 ohms, a impedância. Aí esse estágio aqui está falando justamente a rede de casamento, ou seja, o circuito de casamento da frequência com que está chegando essa onda. E aí passa pelo retificador, né? Que é basicamente, aqui está o sinal senoidal, né? Então, é um retificador de meia onda, só tem um diodo, aí ele deixa passar a parte positiva, corta a parte negativa, deixa passar a parte positiva da onda senoidal. E aí, toda vez que passa a parte positiva, né? Vocês não lembraram, todo mundo, não sei quantos, talvez todos já tenham feito, né? Aí você carrega esse capacitor, quando vai para a parte negativa, deixa de carregar o capacitor e a energia do capacitor ela passa
no resistor e começa a descarregar, né? Então você começa, a partir dessa operação, o sinal de saída de fato nesse R2 aqui, vai ser essa operação que é quase um sinal constante, né? E aí você aplica outros processamentos para retificar o sinal. E hoje já se conseguem com essas rectenas, eficiências, né? Considerando a potência de entrada do sinal na ordem de miliwatts, muito boas, para perto de 80%, né? Para esses elementos aqui da rectena, né? Então, o que a gente quer é quanto menor potência, melhor. Se eu vou poder atingir uma eficiência boa com a menor potência possível necessária de entrada, né? Então, essa é a situação, porque você quer ter muita energia transferida, nem sempre é fácil, né? Potência, se você está longe, né? Então, quanto melhor o retificador, mais sensível ele for a qualquer sinal de entrada, melhor, né? Esse é o grande desafio hoje, conseguir alta eficiência com potência bem pequena. Aqui, por exemplo, se a potência é menor que 10 miliwatts, a gente tem essa queda aqui brusca, né? E quanto menor a potência, melhor, porque a gente poderia coletar qualquer resíduo, né, de onda eletromagnética sendo captada pela antena. Tá certo? Então, o modo de coleta de energia, a ideia é essa, tá? Para esses sistemas que estão sendo feitos. A notícia boa para vocês, né? Coisas que vocês veem em sala de aula, né? Ver uma aplicação direta de uma coisa muito quente que está acontecendo atualmente. Aqui é um exemplo do receptor, né? O Power Harvester, de uma empresa, aquela PowerCast, em que ela mostra dos produtos que ela está vendendo. O gráfico é um pouquinho pequeno aqui, mas se você olhar para esse aqui, por exemplo, da direita, ele está mostrando a potência de entrada, ou seja, quanto está sendo captada pela antena e qual é a minha eficiência de conseguir quantos por cento, né, daquela potência de entrada eu consigo coletar, né? Então, considerando o sistema todo, o chip todo. Então, aqui ele está considerando para essa frequência, se a potência de entrada for mais de 1 miliwatt, ele está conseguindo 60% de eficiência, né? Ou se for menos de 1 miliwatt aqui, por exemplo, 0,2 miliwatt, ele está conseguindo 55% de eficiência. Então, se você tiver mais de 1 miliwatt, próximo, né, ainda, aí você consegue eficiências bem maiores, como eles mesmos reportam. Então, na propaganda deles, eles falam de 75% a 80%. Nesse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra a faixa de frequências e a resposta que eles conseguem, a eficiência que eles conseguem nas diferentes frequências, o que é muito bom, significa que eles operam para uma faixa de frequência grande, né? Eles conseguem uma eficiência relativamente boa, quase 50%. Então, esse é o estado da arte hoje, né? Uma empresa pioneira que está trabalhando, tem muita coisa a ser feita, né? Mas vocês estão vendo aí 50% a 60% de eficiência, ou seja, de quanto potência entra, eu consigo pegar dela. Então, se está entrando 1 miliwatt, eu vou conseguir isso, né? O 0,5 miliwatt no final para coletar para o meu capacitor, supercapacitor e armazenar energia. Tá bom? E aí vamos falar mais agora sobre como o pessoal está usando isso e dos diferentes receptores, transmissores, né? Uma área super quente, mas é super quente mesmo, é o que eles chamam de coleta, na transferência simultânea, né, de informação e energia, ou potência, né? Então, a ideia é você transmitir energia e informação simultaneamente no enlace de descida, ou seja, por exemplo, do ponto de acesso para um dispositivo, ou da estação rádio base para o seu celular. Infelizmente, isso não é possível fazer simultaneamente mesmo. Você pegar o mesmo sinal que você está recebendo RF e usar tanto para decodificar a informação, né, porque é a forma como a gente transmite informação, né, você modula, você vai embutir naquela onda de radiofrequência a informação que você quer mandar, né, você recebe a onda do sinal da TV, o sinal do rádio, né, o sinal da toda a informação que vem pelo Wi-Fi, né, a música que você está escutando, mas você quer também coletar a energia daquela própria onda, né.
Mas, infelizmente, não é possível fazer ao mesmo tempo. Então, se você tem a comutação no tempo, ou seja, o sinal, quando você tem apenas uma antena, você está chegando a onda aqui nessa antena, e você fica chaveando para, hora coletar energia, hora decodificar, mandar o sinal para o decodificador. Então, por exemplo, se você chegou a um ponto em que a energia não é suficiente para fazer decodificação, você fica só coletando energia. Quando puder, aí você chaveia e passa a fazer decodificação do seu sinal, né? No outro caso é o divisor de potência, em que você tem a energia está chegando na antena e você tem um divisor de potência, né, elementos projetados, microondas, e você envia uma fração ρ da energia do sinal que está chegando para o coletor de energia e a outra fração restante, 1 menos ρ é o número entre 0 e 1, né, para o decodificador, para decodificar o sinal, a informação que está sendo enviada, de fato, né? E aí o pessoal tem coisas mais interessantes ainda, porque você pode usar múltiplas antenas, né? Hoje você já tem os pontos de acesso que você vê aí com 4, 6 antenas, né? 2, 4, 6, e a gente já está caminhando para sistemas que a gente chama maciços, né? Massivos no Maio, né? De 200 e tantas antenas, 60 e tantas antenas, 500 e tantas antenas. Então, quando você tem múltiplas antenas, aí você pode fazer coisas interessantes, que é, por exemplo, aqui é um exemplo, eu posso ter um circuito só dedicado para fazer coleta de energia, um subgrupo das antenas é para fazer a coleta de energia, e outro subgrupo recebe o mesmo sinal para fazer a decodificação da informação, né? Aqui é uma coisa mais estática, né? As antenas são dedicadas. Aí você pode ter o divisor de potência, a mesma ideia, né, que você recebe uma antena e aí você tem um divisor de potência, que uma parte coletada por essa antena vai para o módulo de energia, coletor de energia, a outra parte vai para o decodificador de informação, o mesmo acontecendo com essa antena. Isso é interessante, porque quando o sinal sem fio ele se propaga, o sinal de radiofrequência se propaga num ambiente qualquer, ele sofre as refrações, as difrações, né? Todas de forma diferente. Então, uma onda viaja num um certo caminho e é atenuada de um jeito, para outro caminho ela é atenuada de outro. Então, uma onda, cada antena pegando uma parte desse mesmo sinal, é interessante para fazer tanto a coleta de energia como a decodificação. E aí, aquela ideia da comutação no tempo também você faz, né? Fica chaveando e mandando para cada uma das antenas, ou para o coletor de energia, ou para o módulo de decodificação de informação. E você também pode fazer combinações do que recebe nas diferentes antenas. É como se fosse uma extensão dessa ideia, só que você, dependendo da situação do canal, sabe? Como é que está sendo a propagação dessa antena para cada uma delas, você pode, ora, escolher 3 para fazer coleta de energia e deixar só uma para decodificação da informação, ou você pode botar meio a meio, ou você pode botar tudo para coleta de energia, tudo para decodificação de informação. Então, é uma coisa dinâmica, bem bacana para você fazer isso em tempo real, né? Esses sistemas adaptativos. E aí, uma simplificação dessa ideia da transmissão simultânea de informação e energia é o que a gente chama, eu estou botando os nomes em inglês, que fica mais fácil você encontrar também a informação na internet, se quiser saber um pouco mais, né? Que são as redes de comunicação energizadas, né? Por transmissão sem fio, né? Então, a ideia aqui é que a energia você tem transferida no enlace descida, é uma simplificação, né? Basicamente, você energiza, e aí os dispositivos, em algum momento, eles recebem energia, estão fazendo a coleta de energia, para poder fazer a transmissão no canal de subida, que a gente chama, né? Então, aqui está mostrando os celulares aqui com suas baterias, né? Aqui está carregado, mais do que esse, e aí eles recebem de um outro ponto, que pode estar instalado no ponto de acesso ou não. Aqui está representado com um elemento de rede diferente, que é o Power Beacon, cuja função aqui é só distribuir energia, que alimenta os dispositivos no canal de descida, para eles poderem ter energia suficiente para mandar informação para o canal de subida, que tipicamente é o que a gente normalmente faz também, quer falar, né, no celular, quer mandar informação, você faria isso, né? Então, nessas redes, você tem essa trabalho combinado. Manda energia,
recebi energia, aí agora eu posso fazer a transmissão que eu preciso usando a energia coletada para fazer a transmissão de dados, né? E nesse contexto, né, das WPCNs, né, dessas redes que fazem alimentadas, né, energizadas sem fio, você pode então sair das redes convencionais sem fio, né, que a gente tem os dispositivos todos ligados com baterias, né, e aí usa aquela bateria até quando puder, para mandar para um ponto agregador daqueles dados que estão sendo coletados pelos sensores, para ir para essa situação mais interessante, em que você tem agora ou a presença de power beacons, né, de transmissores de energia estáticos ou móveis, transmitindo e realimentando esses sensores, porque agora eles podem armazenar energia e voltar à atividade e fazer a transmissão. E tem muito trabalho sendo feito agora, pensando, por exemplo, qual é a trajetória ótima que esse veículo de transmissão, né, ele, assim, no caso, na figura está mostrando o híbrido, né, eu faço tanto transmissão de energia como também coleta e transmissão de dados, né. Então, eu tenho que fazer uma trajetória ótima para fazer de forma mais eficaz a reabastecimento desses sensores. E também um problema grande é como você agenda, né? Porque esses sensores têm que fazer, ora, coleta de energia, ora, coleta de dados e transmissão de dados. Então, quando você começa a pensar no problema de redes, você quer maximizar, né, o tempo de transmissão de dados e minimizar o tempo gasto com coleta de energia, né? E aí é interessante ter o provedor de energia móvel, porque aí você pode chegar mais perto dos sensores, se isso for possível, né? Senão, você tem de um ponto estático mesmo, transmitindo, alimentando esses sensores. Outra questão interessante, que está no contexto do WPCN, se vocês já devem ter visto bastante, as etiquetas de RFID, né? Então, todas as etiquetas que você tem para, por exemplo, marcar preços de produtos, né? Ou quando você atravessa o seu carro, né? Aqueles sistemas que aqui no Brasil não tem muito, mas São Paulo é mais forte, né? Você tem pedágios, né? Então você já coloca uma etiqueta no seu vidro, quando você passa pelo pedágio, o carro é cobrado automaticamente. O princípio da RFID é muito simples. Você tem o leitor de RFID, ele envia um sinal, que é um sinal conhecido, projetado para isso, né, para a etiqueta. Esse sinal vai energizar a etiqueta, de forma que quando está energizado, aí chaveia-se para um envio da informação no sentido retorno para o leitor ler aquela informação, o código daquele produto, o carro, o número série daquele carro, etc. Né? Então, na verdade, o RFID, a etiqueta, ela não conserva energia, ela usa energia e retroespalha essa energia de volta. Né? Ela recebe, alimenta para poder mandar de volta. E aí já se fala, né, em as etiquetas mais inteligentes, em que você tem colocadas com a rectena, né, e tudo mais, você pode energizar, e tem o circuito coletor, né, para energia, armazenar energia para fazer coisas mais interessantes com essas etiquetas, né? E aí você vai ter o módulo de transmissão para mandar informação de volta, caso a etiqueta seja solicitada, né, a mandar alguma informação, né? Um problema importante é que, tipicamente, por exemplo, se você imagine que eu quero etiquetar as malas todas no aeroporto para não perdê-las e vou fazer a leitura automática de todas essas malas. Quando eu faço a leitura, vem de um conjunto de malas, vem toda a informação de todas as malas. Então é preciso você trabalhar a questão de como, aí é um trabalho de rede, né? Como é que você vai fazer com que essas transmissões simultâneas dessas várias etiquetas não tenham colisões, né, na recepção no leitor de RFID, né? Toda vez que um ou mais transmissores transmitem, pode haver colisão, eu não consigo decodificar o sinal, e aí você tem a perda da informação, né? Então, o que já se prevê, né, é o uso dessas etiquetas inteligentes, né, mais interessantes, como aqui está mostrando nessa mão, segurando uma etiqueta tradicional. Essa é uma etiqueta já
inteligente, que você, aqui está o leitor da etiqueta, em que eu mando o sinal, né, e aí já recebo a informação, posso atualizar, por exemplo, o preço, né, automaticamente, e ficar armazenado, ou mandar o sinal de volta. Então, imagine hoje com empresas como Amazon, eBay, todo Magazine Luiza, todo mundo está fazendo hoje, né, entregas a muito produto, né, e o rastreamento, né, os correios, sistema de FedEx, etc., para rastrear tudo isso. Então, é uma área bastante importante e interessante, porque agora você vai poder ter também essas etiquetas mais inteligentes, né? E precisa pensar a questão da comunicação de volta delas todas com esse leitor, caso eu queira ler mais de um. Então, tem várias questões que se colocam aí nas redes WPCN, né? Eu não estou nem falando de transmissão simultânea de informação e energia, que também é outra área bem quente, né? Mas só nessa área tem muita coisa para ser feita, né? Aqui são alguns exemplos em que aqui o que está mostrado de verde é energia, transmissão de energia, o que é de vermelho é informação. Então você pode utilizar múltiplas antenas, hoje você pode, com a miniaturização, né, você trabalhando em altas frequências, você vai poder botar mais antenas. A gente está indo para, por exemplo, transmissões em 60 GHz, muita antena num dispositivo. Você pode criar feixes de energia bem direcionais, quase um fio de energia para cada dispositivo. E aí, de forma que você transmite com mais eficiência, o ganho da antena é muito bom. Ele transmite mais energia, você recebe mais energia. Então, com múltiplas antenas, você vai poder pensar essa questão de atender vários usuários e mandar energia para eles ao mesmo tempo, né? E aí eles podem transmitir de volta a informação de dados. Outro problema importante é o que a gente chama de agendamento, é o controle do acesso ao meio, né? Como é que eu faço para os dispositivos transmitirem para aquela unidade central? Aqui o HAP é que a gente chama sempre de híbrido, um ponto de acesso híbrido, porque ele transmite energia e transmite também dados, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 dispositivos sem fio que precisam mandar dados para esse ponto de acesso híbrido, que também recebe energia desse ponto de acesso híbrido. Então, eu preciso fazer agendamento no tempo e na frequência. Eles podem, por exemplo, esses quadradinhos informam cada um rachurado de uma forma diferente, né? Informam quando, por exemplo, o dispositivo 3 pode transmitir e quando ele vai coletar energia, cada um deles. Aqui, quando você manda nessas 2 faixas de frequência, houve a transmissão de energia e nesse intervalo de tempo, o dispositivo 2 transmitiu dados tanto nessa faixa como nessa faixa. Aqui foi o 2 transmitiu, aqui, aqui e aqui, e o 1 transmitiu aqui, né? O 1 transmitiu aqui, o 3 transmitiu aqui, o 1 transmitiu aqui, e houve coleta de energia aqui, ou seja, em que faixa de frequência isso aconteceu durante esse intervalo de tempo. E isso é determinado pelo ponto de acesso, ou seja, o problema de agendar quem vai fazer o quê, quem está precisando de energia, é bem complexo e tem muito problema bacana para ser feito. A outra área é de cooperação, né? Um dispositivo que está mais próximo de outro mais longe, porque esse está mais longe, então ele vai receber menos potência do ponto de acesso, né? Ele pode até mandar energia, ele vai coletar, mas ele vai coletar menos. Mas ele pode receber também desse dispositivo que está mais próximo energia, e em vez de mandar dados para esse ponto de acesso, ele pode também ter a cooperação desse dispositivo para mandar para ele ser responsável pela transmissão do dado dele, do W2, né, WD2, para o ponto de acesso, porque ele está mais próximo, eu gasto menos energia mandando para o dispositivo 1 e o 1 manda para o ponto de acesso. Esse tipo de comunicação entre dispositivos está vindo com toda a força aí nas tecnologias de 5G e 6G, né, já está falando de 6G, que é o que a gente chama comunicação dispositivo a dispositivo, né? Vai ser permitido, né? Hoje, quando você fala com alguém, por exemplo, mesmo que seja na sua casa, né? E você liga para alguém na sua casa, a comunicação vai para a torre e volta para a pessoa na sua casa, né? Mas com a tecnologia 5G, vai ser possível a comunicação direta entre você
e o celular da pessoa que está na sua casa. Ou seja, não vai precisar passar pela torre, né? Que é o que acontece hoje. Então, vai ser alocado recursos só para aquilo. Então, o que está mostrando aqui é a cooperação entre esses dois dispositivos, né? Tanto na questão de energia, como na questão de transmissão de dados, né? Então, ele recebe energia desse dispositivo, que só faz alimentar, eles cooperam com dados e energia e transmitem dados para o ponto de acesso. E aqui é um caso mais genérico, em que você teria múltiplos usuários e também a possibilidade de cooperação entre os próprios dispositivos que fornecem energia ou são receptores de dados, né? Isso aqui é como se eles tivessem, a gente chama do backhaul, ou seja, existe uma comunicação entre eles, isso aqui faz parte da infraestrutura, por exemplo, de uma rede móvel, e eles podem se organizar para, por exemplo, mandar energia ao mesmo tempo para um certo dispositivo, porque aí você recebe mais fortemente, né? Recebe sinais fracos de todo mundo coletivamente e vai ter um sinal forte, né? E aí você alimenta esse dispositivo de forma mais eficiente, que pode cooperar com esse dispositivo 2, né? Através desse tipo de comunicação que eu falei, D2D, né? Para transmitir dados entre eles e mandar para pontos de acesso distintos, para recuperar o dado de forma mais forte. Então tem uma riqueza muito grande de como pode brincar, né? E está aberto a discussão. Tem muita coisa a ser feita nessa questão de como você agenda, como você utiliza a cooperação entre dispositivos para melhor coletar energia, para melhor transmitir dados, né? Então essa é a parte em que entra essa questão de coletiva, né? De como os dispositivos vão interagir e transmitir. No contexto da UNB, eu vou só comentar aqui um pouco das atividades que a gente tem feito de pesquisa, né? Recentemente a gente está trabalhando nessa rede WPCN, que é baseada num protocolo famoso chamado Slot Aloha, para redes de sensores. Então, aquela mesma ideia da WPCN, né? Você recebe energia, só que aqui imagine que está tudo concentrado no ponto de acesso, não tem esse cara aqui, o PB, está todo mundo aqui no ponto de acesso. O ponto de acesso recebe dados desses dispositivos e manda energia para eles. O problema é que nessa rede que nós estamos falando, em particular, a gente vai ter sensores. E os sensores, eles vão usar exclusivamente a energia enviada pelo ponto de acesso para fazer sensoriamento e a transmissão dos dados. E a energia, que eles são sensores muito simples, então a energia que eles coletam do ponto de acesso é suficiente apenas para a transmissão de um único pacote de dados, que a gente chama, né? Um grupo de bits que eu tenho que mandar para o ponto de acesso daquela medição que eu fiz como sensor, né? Então, quando eu tenho dados novos, eu preparo um pacote, se eu tiver energia, né? E mando para o ponto de acesso no primeiro slot que eu tiver de tempo. Então, a gente fala em slot porque o tempo é dividido em compartimentos. E todo mundo que vai transmitir algo é obrigado a transmitir no início de um slot, né? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico está mostrando a transmissão de um pacote de energia do ponto de acesso para as estações. A gente está chamando de pacote de energia. E no slot seguinte está ocioso, mas alguém que foi energizado, nesse instante aqui, tem informação sensoriada, né, que foi coletada e pronto para mandar um pacote. Aí, nesse sistema, todo mundo é obrigado, se tiver pacote, tem que transmitir no início do próximo slot seguinte, aquele instante onde foi gerada a informação. Aí ele manda o pacote. Aqui é um pacote bem sucedido, porque foi só ele que transmitiu. Aí pode acontecer essa situação, que nesse slot aqui não houve transmissão no canal, mas, por exemplo, dois dispositivos geraram informação, foi coletada informação de sensoriamento, e eles vão transmitir os pacotes de dados desde no próximo slot de tempo. Quando eles transmitem, eles vão transmitir ao mesmo tempo, vai haver o que a gente chama colisão de pacotes. Então, quando tem colisão, o ponto de acesso não consegue decodificar o sinal e essa informação é perdida. O problema é que nesse sistema que a gente está estudando, os pacotes só transmitem um dado por vez, quando eles recebem alimentação, né? Eles foram energizados aqui, todos eles. E aí, depois de um certo número de tentativas de atividade de pacotes transmitidos no canal,
o ponto de acesso vai lá e energiza todo mundo novamente, né? Que a gente chama, tem um sinal de acordar, e aí ele energiza todo mundo aqui, mandando um pacote no enlace de descida, e aí retoma a atividade dos sensores quando tiver dados, manda. Aí pode ter colisão, pode ter pacote com sucesso. Nesse sistema, não tem coordenação entre os dispositivos, eles não coordenam entre eles quando cada um vai transmitir, por isso que pode acontecer as colisões, né? Nem o ponto de acesso fala quando cada um transmite. Então é possível ter as colisões, porque a gente quer um sistema muito simples, né? Os sensores são muito simples, não tem muita possibilidade de coisas complexas. Então, o problema todo é o AP monitorar a atividade no canal, verificar quantos pacotes de dados já foram transmitidos no canal, porque dessa forma ele está avaliando quantos nós já estão desenergizados praticamente. E toda vez que eu transmito um pacote, eu sou desenergizado e preciso de nova recarga. Então, achar esse limiar, que é o número de sensores desenergizados, é um problema para a gente, porque eu preciso decidir quando eu devo energizar esses dispositivos novamente. Então, aqui é um gráfico só mostrando o valor do limiar, aqui seria entre 0 e 20, eu tenho aqui nessa rede até 20 sensores. E para cada curva colorida dessa, eu estou considerando a taxa com que os sensores coletivamente geram dados na rede. Eles coletivamente mandam 5 pacotes por segundo, ou 10 pacotes por segundo, ou 0,3 pacotes por segundo, 0,8 pacotes por segundo. Então, o problema todo é achar o limiar, que é esse parâmetro de controle que vai permitir a maior vazão. Então, por exemplo, quando a taxa de geração de pacotes é 1,8 pacotes por segundo desses sensores juntos, o L ótimo está em torno de 14 aqui para eu ter máxima vazão. Aqui no eixo do Y é a vazão, ou seja, quantos pacotes por segundo atravessa o canal com sucesso na minha rede, né? Então a gente precisa achar esse valor L ótimo para aquela taxa específica de dados que está sendo gerados na minha rede, né? Então, a vazão da minha rede, que é quantos pacotes por segundo atravessam com sucesso e chegam no ponto de acesso, vai depender também da questão de quantos slots consecutivos eu uso para energizar meus sensores, né? Eu posso usar só um, como esse exemplo, mas pode ser que eu precise mais de um, porque os sensores estão mais distantes. Então, é um problema bem complicado, assim, nesse sentido. Tem muitas variáveis aí envolvidas. Então, por exemplo, quando os sensores geram poucos dados por segundo, que é esses números menores, o L é um número mais baixo, ou seja, com mais frequência eu tenho que enviar energia para os meus sensores para eu ter uma vazão ótima. À medida que aumenta o número de pacotes enviados coletivamente por eles no canal, o L tem que ser maior para eu manter uma vazão maior na rede. A vazão é quantos pacotes por segundo com sucesso eu consigo mandar. Então, esse é um problema que a gente está trabalhando. E outro, só para saber, assim, a gente está trabalhando com a nova versão do Wi-Fi, uma versão delas, né, que é o Wi-Fi Halo, né, que é um Wi-Fi feito para IoT, trabalha na faixa de 900 MHz, essa é a norma, e é um Wi-Fi diferente do Wi-Fi que você usa, porque ele permite uma taxa maior, por exemplo, que Zigbee e Bluetooth, BLE ou Bluetooth, né, e tem um alcance maior do que Bluetooth e Zigbee, né? Ele chega a quase 1 quilômetro, né? Essas aqui são outras tecnologias que o pessoal está considerando para IoT, que é para distâncias maiores, mas eles transmitem com taxas menores. Então, esse Wi-Fi aqui é bem interessante porque você pode agrupar as estações, decidir como elas devem ser agrupadas para melhorar a ocupação no canal e evitar essas colisões e dependendo de cada característica de cada sensor, né? E aí a gente quer usar a tecnologia de transferência de energia e informação de forma que a gente planeje. Aí ele tem essa ideia do RAW, são os intervalos de tempo onde vão ficar esses grupinhos de sensores, né? Eles têm esse tempo aqui para competirem pelo canal e mandar os dados deles. Aí pode ter vários grupos, né? A, B, C, D. E dentro de cada grupo desse, você tem outros slots em que você pode
formar subgrupos de dispositivos dentro de cada slot. A gente quer usar o Wi-Fi Hello, né, que não está especificado para esse uso de transfer de energia, mas usá-lo, né, pensando na frente, como usar esses intervalos de tempo que o Wi-Fi Hello define, que é diferente do Wi-Fi que você usa em casa, de forma que eu posso, por exemplo, usar o RAW-B aqui nesse exemplo, para fazer a transferência de energia, e no RAW-C eu coloco os dispositivos para fazer transmissão de dados para mim, né? E aí entram várias questões, né? Porque você tem que determinar com que frequência e duração eu devo energizar os dispositivos. Como é que eu vou distribuí-los nesses grupos, que a gente chama de grupos RAW, né? Cada um vai no grupo RAW e há esses subgrupos. Aí tem a questão, né? Para otimizar o consumo energético, a justiça no uso do canal, né? Você não quer que certos dispositivos fiquem sem acesso em relação a outros. E você quer, obviamente, máxima vazão, ou seja, máxima taxa de transferência, com o menor atraso possível, né? E esse é um trabalho também, alguns trabalhos que a gente está sendo feito, né, no grupo. Então, atualmente a gente tem 2 doutorandos, o Henrique e a Stephanie, e meus mestrandos, o Cleison e o Nicolas. O Nicolas acabou de se formar, entrou no mestrado, e apenas aproveitando a oportunidade aqui para anunciar, assim, né, caso esteja alguém interessado em realizar iniciação científica ou ingressar em mestrado e doutorado, finalizando, a gente está bem interessado em trabalhar nessas áreas e o que não faltam são ideias, né? Então, com isso, eu concluo a minha palestra. Desculpa aí, eu passei 10 minutos aí, cadê um pouquinho mais do que estava planejado, né? A gente começou 5 minutos, mas espero que tenha sido, as informações tenham sido interessantes para vocês e fico aqui à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Opa, tem alguma coisa aqui no chat? Obrigado, Vitor. Professor, Oi. sobre a pesquisa, você acha que seria melhor você chegar num semestre primeiro antes de procurar pesquisa, ou eu tipo, preciso de uma base de matérias para ir atrás de pesquisa com o senhor, ou qualquer semestre é aceito? Victor, né? Tá falando? Uhum. Vitor, assim, a iniciação científica, ela pode acontecer em qualquer semestre, assim, teoricamente, né? O ideal é que, pelo menos, os semestres básicos, o mais base, né? Você tenha feito, porque, pelo menos, a parte... Até porque eu não aconselho no primeiro ano de faculdade, porque é uma fase bem crítica para vocês se adaptarem, né? Primeiro e segundo semestre eu acho bem, bem crítico, assim, para sair da ideia de segundo grau, adaptação à universidade, os cálculos, física, né, tudo isso. A partir do segundo ano já é realizável, já é possível, né? A questão mais é que precisa só, e a gente sempre faz isso, né? A iniciação científica é uma maneira de fazer também para poder compensar para aquelas coisas, aqueles assuntos que você não viu ou por acaso não está sabendo, a gente faz um estudo direcionado, né? Então, está precisando saber um pouquinho mais, por exemplo, aqui numa palestra, precisa saber um pouquinho mais de propagação do sinal, para entender como vai, dar uma lida nisso aqui e tal, né? Seria um aprofundamento, assim, né? Então, o que se faz é tentar passar o que quer que seja que esteja faltando, né? Que você ainda não deu tempo, mas correr por fora, né? Entendi. Então, assim, é possível. Só não recomendo realmente o primeiro ano, né? O primeiro ano é bem, né, crítico. Ok. Idealmente, assim, a partir do quinto semestre, eu diria, né? Acho que é o ideal, assim, eu diria. Mas não quer dizer que se você está no semestre mais ainda no quarto, terceiro, talvez, né? Mas Obrigado, professor. é possível, é possível. E, assim, dá para trabalhar. O que importa mais é a vontade, né? E o tempo despendido. É legal também, se vocês também buscarem, eu falo especialmente isso para o pessoal da elétrica,
tentar também correr atrás do conhecimento de programação, muito importante, Uhum. tá? Tá Porque bom. você Obrigado, professor. é uma maneira, tá bom? Uhum. Legal. Obrigado pela pergunta, Vitor. Fica à vontade. Quiser conversar, alguma coisa, manda um e-mail. A gente pode marcar Uhum. uma reunião. Obrigado. Claro. Bastante. O que acontece também? Bom, então gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do Marcelo, principalmente por ter se disponibilizado para fazer isso, para melhorar a nossa integração dentro e fora de sala de aula também, sair um pouco dos nossos estudos do dia a dia, coisas mais menos que a gente vê menos durante Sim, o claro. curso. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu que agradeço, Amanda, pelo convite, pela atenção de todos, pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês também estão cheios de tarefas aí, né, de estudo, tem que tomar dar conta, mas estão aqui dando o tempo de vocês e assistindo. Muito obrigado também. Até, professor. Até mais, gente. Boa semana. Bons trabalhos. Valeu, professor. Obrigado.